Olá, tudo bem? Vamos continuar com a nossa leitura do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Nós paramos em onde ele dizia: Eu sou a verdade. Ele sabia que a mais elevada forma de conhecimento decorre dos relacionamentos em que existe confiança mútua e não de grandes quantidades de informação. Jesus respondia às perguntas diretas com metáforas para atrair as pessoas para um diálogo e um relacionamento com ele. Esse princípio espiritual que aprendemos as verdades mais profundas da vida através dos nossos relacionamentos é a base da forma como eu pratico a terapia. Todos temos ideias conscientes e inconscientes que afetam a maneira como percebemos o mundo. É psicologicamente impossível colocar completamente de lado a influência da nossa mente sobre a maneira como percebemos as coisas, sobretudo porque a maioria das vezes não temos consciência de que tudo o que conhecemos intelectualmente passa pelo filtro de nossas crenças. A terapia proporciona às pessoas um relacionamento que pode levá-las a se conhecerem melhor, descobrindo, assim, as outras verdades da vida. Princípio espiritual. Aprendemos as verdades mais profundas através dos nossos relacionamentos. Por que tentamos ser objetivos? Em Mateus capítulo 11 e o verso 19 nos diz: a sabedoria é demonstrada pelas suas ações. Craig e Betty tinham valores e metas semelhantes na vida, o que os tornava bons parceiros e fez com que o casamento de dois desse certo durante os primeiros anos. No entanto, pouco a pouco, Betty foi ficando insatisfeita com o relacionamento. Nas primeiras vezes em que tentou conversar com Craig a respeito do que sentia, o diálogo foi tão difícil que ela desistiu. Por que acabavam brigando? Betty respeitava Craig, mas nos últimos tempos não estava segura nem mesmo para falar com ele de seus temores, o que a incomodava terrivelmente. Nunca fui infiel e sempre proporcionei uma vida de qualidade a você e às crianças. Não acho que exista razão para sentir medo. Se você olhar objetivamente para as coisas, vai ver que temos um bom casamento, insistia Craig. Não se trata de definir quem está certo ou quem está errado, retrucava Betty. É que eu não me sinto suficientemente segura para dizer como me sinto. Segura? Espantava-se Craig. Você está imaginando coisas. Você tem uma ótima casa, uma poupança e eu fiz para você um seguro de vida de $1 milhão. A única maneira de ficar mais segura seria se eu morresse. As conversas desse tipo nunca ajudaram Betty. Foi só depois que os dois foram procurar uma terapia de casal que o problema começou a se esclarecer. Craig passou a entender que os fatos objetivos que ele tentava mostrar para a esposa não a estavam ajudando. Ela queria apenas que ele compreendesse que ela sentia medo e precisava de apoio. Ela não esperava que ele eliminasse seus temores. Queria só compartilhar seus sentimentos na esperança de se sentir mais perto dele. Craig se sentia muito melhor examinando os fatos, mas percebeu que essa atitude não melhorava a situação, pois Betty precisava que ele a escutasse, a entendesse e respondesse com compaixão.
Existem momentos em que a objetividade não faz entender a essência da questão. Quando Craig tornou-se consciente do que estava acontecendo, foi capaz de ajudar Beth. As pessoas valorizam demais a objetividade. Dizemos coisas como: por favor, limite-se a me apresentar os fatos. Como se obter os fatos fosse realmente as coisas mais importantes a ser feita. Conclusões baseadas em fatos objetivos nos conferem uma sensação de segurança. No entanto, para Jesus, agir com sabedoria era muito mais importante do que acumular fatos objetivos. Para ele, o conhecimento devia se traduzir sempre nos atos e não nos discursos racionais. Foi isso que ele quis dizer quando falou: a sabedoria é demonstrada pelas suas ações. Podemos estar objetiva e racionalmente certos a respeito de algo que tem consequências devastadoras nos nossos relacionamentos com os outros. Mas a sabedoria vai sempre considerar os resultados das nossas ações. Jesus ensinou que insistir em chegar aos fatos objetivos sobre as coisas às vezes pode ser perigoso. Guerras foram deflagradas, religiões divididas, casamentos terminados, crianças repudiadas e amizades desfeitas por causa dessa atitude. Às vezes, vencer numa discussão pode nos custar um relacionamento. Como diz o antigo ditado, temos duas escolhas no casamento: podemos ter razão ou podemos ser felizes. Princípio espiritual: busquem mais a sabedoria do que o conhecimento. Podemos estar sinceramente errados. Em Mateus capítulo 5 e o verso 5 nos diz: os homens humildes são muito afortunados. Às vezes, confiamos muito no que pensamos, porque isso nos dá uma falsa sensação de segurança. Podemos sinceramente acreditar que algo é verdade, mas ainda assim estar completamente errados. Jesus nos avisou que não devemos confundir a sinceridade com a verdade. Quando acreditamos em alguma coisa, estamos convencidos de que ela é a verdade. Jesus ensinou que devemos ser humildes com relação ao que pensamos saber, porque só podemos conhecer a verdade a partir da nossa perspectiva pessoal. Quando eu estava na faculdade, um grupo de cristãos da contracultura costumava fazer pregações nos pontos mais frequentados do campus. Um deles pregava a mensagem de Jesus com veemência. Eu ficava impressionado com a sinceridade e o poder da sua convicção. Tive certeza, depois de ouvi-lo durante meses, de que ele deveria ter conseguido converter muitas pessoas. Certo dia perguntei-lhe: então, quantas pessoas vocês conseguiram atrair para Cristo com os seus discursos? Para minha surpresa, a resposta foi: na verdade, nenhuma. Mas isso não importa, é a nossa missão. Ele tinha firme convicção de estar fazendo a coisa certa. O resultado não era tão importante quanto a sinceridade com o qual ele executava a tarefa. Nunca duvidei da sua autenticidade, mas questionei se o simples fato de ser sincero fazia com que estivesse certo. Na verdade, eu conhecia dezenas de alunos da faculdade que ficavam irritados com os sermões e se afastavam daquele Deus sobre o qual ele estava pregando, porque não queriam aproximar-se de alguém que parecia não lhes dar importância. Esse pregador ignorava uma importante verdade que Jesus exercitava: ser ao mesmo tempo fortemente convicto e bastante flexível requer uma grande força de caráter.
As pessoas maduras conseguem ser corajosas o suficiente para se comprometerem com a verdade, permanecendo abertas à possibilidade de estarem erradas com relação à maneira como a percebem. É assim que o conhecimento e a humildade se relacionam. Jesus disse: os homens humildes são muito afortunados, porque a pessoa rígida é a que mais sofre com a sua rigidez. Ele sabia que pretender ser dono da verdade pode ter efeitos profundamente negativos, porque, apesar das nossas boas intenções, podemos estar sinceramente errados. Princípio espiritual: não confundam a sinceridade com a verdade. Vocês podem estar sinceramente errados. Continuaremos a leitura do livro Jesus, o Maior Psicólogo, no próximo vídeo.